Jeremias capítulo 6, verso 1 em diante. Na medida que você for encontrando, fica de pé comigo, por favor. Sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. E enviou-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes. Quantas vezes? 4. E da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão. Durante um bom tempo, a Babilônia havia se tornado uma das maiores potências no mundo. Nabucodonosor tinha uma estratégia fenomenal, e uma dessas estratégias era levar os homens mais sábios para o palácio para aumentar a ciência na Babilônia e também aumentar todo tipo de tecnologia da época. Então a Babilônia era uma potência que tinha a ciência mais avançada na sua época, devido também à grande sabedoria e às estratégias que Nabucodonosor demonstrava ter nas invasões de cada território que ele dominava. Era uma potência de modo que poucas pessoas achavam que existiria algum tipo de nação que pudesse vencer ou derrotar a Babilônia. Aí você vai ver Isaías capítulo 45, Deus chamando o profeta e dizendo que levantaria Ciro para destruir as portas de bronze, quebrar os ferrolhos de ferro, porque a fortaleza de Babilônia era altamente estruturada, e Deus vai usar um homem que aparentemente é ímpio para libertar Israel, que estava 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Isso tudo já era vontade de Deus. Deus havia usado os profetas dizendo que a Babilônia entraria dentro de Jerusalém. Jeremias foi um dos profetas que profetizou as invasões de Nabucodonosor. Independente das atitudes de Israel, Deus não mudaria esse feito, porque o cativeiro seria o tratamento de Deus para Israel, para que esse povo fosse alinhado ao propósito e mais uma vez se voltasse para Deus. A Babilônia entra em Jerusalém. Essa igreja é uma igreja bíblica, sabe muito bem dessa história. Realiza 3 invasões. A primeira invasão leva a classe mais seleta: Daniel, Misael, Ananias, Azarias, os mais sábios, para dentro do palácio. A segunda invasão vai levar 10.000 judeus para o cativeiro babilônico. Entre eles estava o profeta Ezequiel. E na terceira invasão, destrói o templo de Jerusalém, as portas são queimadas e os muros são destruídos. Deus havia usado o profeta Isaías dizendo que levantaria um homem por nome de Ciro, que é rei de um império chamado Pérsia, que vai se unir com outro império chamado Medo, e a junção de 2 impérios vai ficar Império Medo-Pérsia. Ciro se levanta, a Pérsia invade a Babilônia, destrói as fortalezas de Nabucodonosor, e todos os judeus que estavam cativos na Babilônia serão levados agora para a Pérsia.
Neemias, ele é copeiro do rei da Pérsia, que tinha nomenclatura nessa época chamada Artaxerxes. A expressão Xerxes vem do grego, vem também de um dos significados grego. Na verdade, existem várias linguagens dentro da expressão Xerxes, e Arta no sentido de liderança, de governo. Então ele é um dos homens que domina a região da Pérsia nesse período. É apenas uma nomenclatura, da mesma forma como existia Faraó, da mesma forma como existia Xerxes, da mesma forma como existiam reis. Copeiro, Neemias se torna copeiro de Artaxerxes, de modo que ele recebe a notícia que os muros ainda estavam destruídos. Israel durante muito tempo tentou levantar esses muros. Você vê Esdras, um dos homens que tinha um propósito de propagar o avivamento para dentro de Israel. Percebe que muitos judeus tentaram levantar as portas e os muros, mas não conseguiam, porque Israel precisava passar por um período de reavivamento, por causa de todas as invasões, de toda a destruição, todo o processo que Israel viveu pós-guerra. Muitos ficaram desanimados para construir muros, para reconstruir o templo, para voltar a viver. Você vê uma das profecias de Ezequiel profetizando para que Israel construísse casas dentro da Babilônia, plantasse na terra da Babilônia, porque o povo ficou tão desgastado com as guerras, com as pressões, que muitos perderam até mesmo a vontade de viver. Salmo 137, você percebe que eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e pararam de cantar, pararam de louvar, tendo em vista que o cântico, as danças, são expressões culturais dos judeus. Os judeus já não estavam mais celebrando, cantando, cultuando, realizando suas cerimônias. Tudo isso por causa das pressões que viveram em todas as invasões que aconteceram das guerras. Neemias então recebe a notícia que os muros continuam quebrados. Ele se levanta com o desejo de querer reconstruir os muros, porém ele é copeiro do Artaxerxes. Ele é um homem de confiança. Artaxerxes tem domínio sobre Neemias. Então ele não vive sobre a sua própria decisão. Porque todos os judeus nessa época, dentro do contexto de Neemias, estavam submetidos à autoridade da Pérsia. Por sua vez, Neemias era muito querido por Artaxerxes, de modo que o rei vai perguntar o que estava no seu coração. Ele demonstra um semblante de tristeza ao saber que durante muito tempo os muros estavam quebrados. Ele revela para o rei o seu desejo. O rei então vai liberar Neemias com cartas de liberação para que ele fosse até a cidade de Jerusalém e reconstruísse os muros. Neemias chega na cidade, ele vai fazer um planejamento na cidade. Se não me falha a memória, são 3 dias que ele fica observando todas as portas. Haviam aproximadamente 12 portas dentro do muro. Por que é importante a construção dos muros e das portas de Jerusalém? Por vários motivos. Primeiro, uma cidade sem muro é uma cidade sem segurança. Principalmente uma cidade que sobreviveu várias invasões de guerras. Não tem paz, não tem segurança, fica à mercê de qualquer circunstância. Segundo, as passagens que haviam nas portas que ficavam nos muros, elas eram extremamente produtivas para o comércio. Porta do peixe, porta do gado. Funcionava um comércio muito forte de Jerusalém nessas portas. Então, sem essas portas, houve também uma destruição econômica dentro de Jerusalém.
A nação já estava sem estabilidade. Na verdade, ainda não era nação, mas o território já estava sem força, sem segurança, sem crescimento econômico, submetidos à autoridade da Pérsia. Neemias encontra uma cidade quebrada. Durante 3 dias ele vai rodear a cidade, faz um planejamento. Depois do planejamento, reúne todos os judeus, explica qual é a sua missão, ou começa a propagar a palavra e os princípios de Deus dentro de Jerusalém. Antes de Neemias trabalhar para a construção dos muros, ele começa a inserir os princípios. Porque ele entendeu que durante muito tempo o povo estava parado pela falta de um avivamento, desanimados, sem força, desacreditados. E todo avivamento só é verdadeiro quando ele vem por meio da palavra. A explanação da palavra, o exercício da palavra, faz com que o povo comece a se animar no meio do processo. De modo que Neemias depois revela a sua missão e começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele começa a levantar os muros, edificar as portas, havia alguns homens que estavam na região de Samaria, a saber, um homem chamado Sambalate, que alguns historiadores chamam ele como governador. O comentarista do dicionário de Almeida diz que, na verdade, Sambalate era um homem de grande influência, sendo um samaritano. Porém, você percebe que ele era alguém de autoridade, porque ele tinha poder de mandar mensageiros. Então, literalmente, era alguém que estava de frente em Samaria. Quando percebe que Neemias está edificando os muros, Sambalate cria uma inveja, uma contenda, porque ele enxerga Neemias como se fosse uma concorrência política, alguém que veio para liderar Jerusalém. Mas perceba, Neemias não se levanta com o posicionamento de ser governador e nem de ser rei de Jerusalém. A intenção de Neemias é simplesmente reconstruir os muros. A missão dele era levantar os muros e depois ele voltava para sua função como copeiro. Quando ele começa a levantar os muros, Sambalates fica indignado com a obra que ele está fazendo em Jerusalém, de modo que ele começa a se opor a Neemias, se juntando com mais 2 homens que representam povos diferentes, Gesem e Tobias. Um homem que era de cultura árabe e o outro que era de uma cultura próxima, que estavam unidos tentando impedir Neemias de construir os muros. Neemias está edificando os muros, levantando os muros. Sambalate está tomado com tanta inveja que ele vai tentar tirar a vida de Neemias. Primeiro ele envia alguns mensageiros, dizendo que essa obra não cresceria. E ainda que edificasse, uma raposa entrava e destruía os muros. Neemias, por sua vez, continua firme no seu propósito. Sambalate insiste, mudando agora uma estratégia de não só falar, mas de convidar ele para uma conversa numa região próxima. Contudo, o que estava acontecendo era que Sambalate, Tobias e Gesem haviam provocado uma emboscada para pegar Neemias. Então, se ele parasse de construir os muros para conversar com Sambalate, Neemias morreria. Porque a estratégia de Sambalate é preparar uma emboscada para matá-lo. Neemias responde dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu não posso parar. Eu estou numa reconstrução. Sambalate, com raiva, intensifica o seu ódio, vai tentar mais 4 vezes. Neemias permanece com a mesma resposta. Sambalate, então, com mais raiva, tenta uma 5ª vez. E na 5ª vez ele apresenta uma carta pública
enviando o mensageiro para que lesse a carta na frente de todos. E na carta estava escrito que Neemias estava naquela região para se tornar rei dos judeus. Qual era a intenção de Sanbalates? Criar uma rebelião entre os judeus. Porque na verdade Neemias não estava ali para ser rei, nem governador. Ele estava ali para reconstruir os muros. E se ele dissesse que estava ali como rei, ele iria contra a profecia, porque todos os judeus acreditavam que viria o Messias. Só que há um problema aqui, porque a intenção de Sanbalate agora é tocar na moral de Neemias. Não conseguiu tirar ele da direção, não conseguiu tirar ele do foco, agora está tentando tocar na moral dele, para que criasse uma revolta dentro dos judeus, para que assim os judeus se levantassem contra Neemias. Porém, Neemias continua a sua grande obra, reconstrói os muros, diz que nada disso tinha procedência. Com o tempo os judeus percebem o caráter de Neemias, e diz o texto que em 52 dias os muros foram reconstruídos. Eu sei que para você 52 dias pode parecer muitos dias. Só que você precisa entender que já estava há anos essa obra parada. E muitos já tentaram levantar esses muros, mas não conseguiam. Só que Neemias estava tão focado no propósito, entendeu a direção de Deus para a vida dele, que ele fez que todos trabalhassem na mesma visão para a reconstrução dos muros. E debaixo dessa união, em 52 dias, os muros foram reconstruídos. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo 6, a partir do verso 1 em diante. E existem algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui quando o texto afirma que Sanbalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntos na aldeia. Olhe para cá. A intenção de Sanbalate é fazer com que Neemias pare essa obra, para que ele caia na emboscada. Para que você caia na emboscada, o diabo vai tentar lhe tirar da direção. Para que você caia na cilada que ele preparou, o diabo vai tentar te tirar da direção. Você está focado, está dentro de um propósito, e o teu inimigo vai tentar de alguma forma te tirar do projeto, para que você caia na cilada que ele preparou para você. Já foi criada a emboscada. Neemias não sabe do que foi preparado. Só que Neemias está tão focado que ele não cai nos argumentos de Sanbalates. A intenção do teu inimigo é tirar você do propósito, porque a emboscada já foi preparada. A intenção do teu inimigo é tirar você da direção, porque a cilada já foi preparada. A intenção do teu inimigo é desviar você do foco, porque a cilada já foi armada. Já está tudo construído com a intenção de desarticular a tua vida espiritual. Já está tudo preparado com a intenção de te matar, te destruir, te levar à ruína. A intenção dele é tirar você do foco, porque se ele tirar você do foco, ele te pega na cilada, ele te pega na emboscada. O laço foi preparado, mas você só vai cair nele se você sair da direção. Se você permanecer no propósito, você não vai cair. Você pode se sentir tentado a descer e parar a obra, mas você tem a decisão de permanecer no propósito. Se você continuar no foco, não olhar para os argumentos alheios, não olhar para as propostas que estão ao seu lado, não dê ouvido para Sanbalates e Tobias, você não vai cair nas emboscadas. Mas se você por algum momento
parar de olhar para a missão que Deus te deu e começar a olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor, a cilada está preparada para te derrubar. Billy Graham tem uma frase que eu gosto, ele diz que sempre que um homem decide navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. Não saia da direção de Deus, porque você está vivo pelo fato de estar no propósito. A tua casa está de pé porque você está no propósito. Você está vivo porque você está no centro da vontade de Deus. Porque no dia que você decidir sair do foco para se entregar à tua vontade, a cilada está preparada para te derrubar. Só que há um despertamento do Senhor nessa noite para a nossa vida e nos dizer: não saia do propósito. Porque ainda que o teu inimigo arme ciladas e emboscadas, se você ficar na direção de Deus, os laços não vão te derrubar. Sambalate se levanta, envia mensageiros, Neemias responde. E a primeira expressão da resposta de Neemias é essa: estou fazendo uma grande obra. Grita comigo, diga: grande obra. Não, nunca quis ser um grito. 1, 2, 3, vai. Olha para cá. Neemias está mostrando para nós que ele identifica que a sua missão é grande. Estou fazendo uma grande obra. Você precisa enxergar o tamanho da sua missão. Porque se você não enxerga o tamanho da sua missão, você para por coisas pequenas. Eu vou repetir isso aqui. Se você não enxerga o tamanho da sua missão, você para por coisas pequenas. Se você não enxerga o tamanho do propósito, o tamanho da chamada, o tamanho da vocação, o tamanho daquilo que Deus colocou sobre você, o tamanho da sua responsabilidade, o tamanho do seu ministério, o tamanho da sua identidade, o tamanho do projeto de Deus sobre a sua vida, você vai parar por causa de coisas pequenas. Você precisa enxergar o tamanho da sua missão. Você precisa entender o tamanho daquilo que Deus colocou sobre você. Você precisa entender a responsabilidade que você carrega, o projeto que Deus colocou. Porque quando você entender que aquilo que Deus colocou sobre a sua vida é grande, você não para por causa de argumentos pequenos. Você não para por causa de calúnia. Você não para por causa de pedrada. Você não para porque alguém não te deu paz do Senhor. Você não para porque alguém não te deu bom dia. Você não desvia porque alguém não foi na tua casa. Aliás, às vezes você reclama que nunca teve visita, só que a mesma distância de alguém sair daqui para te visitar é a distância que você sai da tua casa para vir para a igreja. Só que é mais fácil reclamar do que fazer. Quando você não entende o tamanho da sua missão, você para por coisas pequenas. Você para por causa de palavras, você para por causa de um ataque, você para por causa de afrontas, você para por causa de problemas, você para por causa de doenças, você para por causa de portas fechadas, você para por causa de crise, você para por causa de problema no casamento, você para por causa de problema com o filho, você para por causa de problema com o pai, você vai parando. Por quê? Porque você não viu o tamanho, você não enxergou o propósito. Quando você não entende que aquilo que Deus colocou na sua mão é grande, é poderoso, tem poder. Quando você não entende o tamanho daquilo que Deus te deu, você para por causa de qualquer coisa. Aí acontece o que Jacó fez com Esaú. Você vê ele vendendo a primogenitura porque ele não enxerga o tamanho daquilo que ele tem. Quando eu não enxergo o tamanho daquilo que Deus me deu, eu não dou valor às coisas espirituais. Eita Jesus, tem alguém que está aqui ou está dormindo na igreja? É por isso que você vende a tua salvação por causa de um prato de pecado. É por isso que você abre mão do reino dos céus por causa de uma porta de emprego. É por isso que você abre mão da tua chamada por causa de um salário a mais.
É por isso que você abre mão da presença de Deus na tua vida, por causa de uma saia que aparece na tua vida. Por quê? Porque você não identificou o tamanho do teu chamado. Mas quando você entender que é grande a obra, quando você entender, estou fazendo uma grande obra, a missão é grande, a responsabilidade é grande, não tem capeta, não tem sambalate, não tem Tobias, não tem fofoca, não tem contenda, não tem conversa fiada, não tem ataque do diabo, não tem inveja, não tem olho grande, porque aquilo que Deus mandou eu fazer é maior do que qualquer palavra contrária, é maior do que fofoca. Alguém pode dar um grito de glória a Deus aqui? Ele está dizendo assim: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Qual a intenção do inimigo? A intenção do inimigo é fazer Neemias parar. Eu vou repetir para quem está dormindo na igreja. A intenção do inimigo é fazer Neemias parar. Catuca alguém perto de você e diga: não pare por causa das distrações. Não pare por causa das distrações. É isso que ele quer fazer. Fazer você parar, fazer você desistir, fazer você retroceder. Você está me ouvindo bem ou já dormiu? É isso que o teu inimigo quer fazer. Fazer você parar de orar, fazer você parar de vir para a igreja, fazer você parar de ler a Bíblia, parar de vir para o ensaio, parar de vir para o culto, parar de dar glória a Deus. É isso que Sanbalates quer fazer. Que você concentre toda a tua energia no problema, concentre toda a tua energia na dificuldade, na inveja, na calúnia. Esse diabo se levantou para tentar te atacar. Eu sei que você está passando problemas, eu sei que tem guerras financeiras, emocionais, mas tudo isso que está acontecendo é com um propósito: de você descer do muro, para você parar e desistir da tua chamada. São distrações que o teu inimigo criou para você sair da direção de Deus. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: responda a Sanbalate dizendo: eu não vou parar. Catuca alguém perto de você e diga: eu não vou parar. Diz: eu não sei você, mas eu não paro. Eu não sei você, mas eu não desisto. Cansado, eu continuo na obra. Sofrendo, eu continuo na obra. Com calo no pé, continuo na obra. Debaixo de pedrada, continuo na obra. Chorando, mas continuo na obra. Machucado, mas continuo na obra. Criticando, mas continua na obra. Se levantando, mas continua na obra. Se Sanbalate está levantando nesse trabalho, se Tobias está te atacando nessa empresa, se você está sentindo que o inferno está se levantando, é porque a obra está crescendo e o negócio está dando certo. Catuca alguém perto de você e diga: está dando certo. Está dando certo, vai, continua. Minha filha, olha para mim aqui. Estranho seria se o teu inimigo não se levantasse. Eu vou repetir isso aqui. Estranho seria se não tivesse oposição. Porque o diabo só ataca na vida daqueles que fazem a diferença. Não, você está querendo ir para o McDonald's. Eu estou pregando para quem quer ouvir Bíblia. Estranho seria se você estivesse fazendo a obra, construindo o muro, fazendo a diferença, e ele não se levantasse. Se você está sentindo que a coisa está apertando, que o ataque aumentou, que está se levantando gente no teu trabalho, que está ligando para você gente que você nem conhecia para te parar, que está vindo convite do inferno para te tirar da igreja, que está vindo um monte de coisa para tirar você da direção, fica ligado, porque você está no caminho certo. Já percebeu que quando você não era crente, quando você não era da igreja, quando você estava lá no mundão, enchendo a cara de cachaça, na prostituição, cheia de diamante, com a vida na mentira, não tinha esses ataques? Não tinha. Mas agora que tu falou: eu vou ser crente, eu vou fazer a diferença, meu filho, aparece a pombagira do inferno para te atacar.
Porque a intenção do diabo é parar a obra. Mas Deus me trouxe aqui para despertar alguém e dizer: não sai desse muro. Continua levantando, continua construindo. Está atacando porque está crescendo, está se levantando porque está produzindo, estão se levantando porque está fazendo a diferença. Agora te prepara, porque você e a tua casa vai viver uma virada nessa família. Levanta a mão que eu quero profetizar. Levanta as duas, quem tem fé. Por causa da tua decisão de permanecer reconstruindo o muro, haverá mudança dentro dessa casa. E quem viver verá salvação no meio dessa família. Mas só recebe quem faz aquele barulho que Sambalate não gosta. Quem está recebendo, dá um grito de glória nessa casa. Sambalate fica revoltado, porque percebe que está atacando Neemias, só que Neemias não muda a posição. De modo que ele vai tentar 4 vezes. Quantas vezes? Ninguém falou. Quantas vezes? Olha para cá. Se tem uma qualidade que o capeta tem, isso é qualidade: insistência, paciência. Coisa que você não tem. Que quando Deus parece que demora a te dar, aí você, eu vou para outro lugar, está demorando muito. Eu já ouvi isso de gente na igreja. A igreja está demorando a me dar. Vou lá na macumba que é mais rápida, a cartomante vai lá jogar as cartas e vai dizer: nossa, você, sabe? Você não tem paciência, mas teu inimigo tem. Você ainda não aprendeu a perseverar, mas teu inimigo é insistente. Sambalate vai tentar 4 vezes da mesma forma. Você percebe que ele está batendo na mesma tecla para que você mude a sua posição. Só que o texto diz que Neemias respondeu da mesma forma. Você já disse não para o diabo. Você já renunciou à proposta dele. Você já disse que não tem conversa com o pecado. Você já disse que não aceita aquilo que ele está propondo a você. E mesmo assim ele insiste, com a intenção de tirar você da direção. Ele vai tentar te intimidar. Ele vai permanecer com a proposta. Ele vai persistir para tentar tirar você da direção. Tentou a primeira, você disse não. Tentou a segunda, você disse não. Tentou a terceira, você disse não. Tentou a quarta, você disse não. Ele está tentando para que você mude a sua posição. Mas não se esqueça o que está escrito no livro do Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Catuca alguém perto de você e diga: fica firme. Diz: fica firme. Ele vai se levantar, mas fica firme. Levantou essa semana, fica firme. Se levantar amanhã, fica firme de novo. Se tentar te atacar daqui um mês, continua firme. Por quê? Porque depois dessa permanência vai ter vitória na tua vida. Eu nunca vi Deus deixar de abençoar alguém que não renuncia a uma proposta do diabo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi Deus deixar de prosperar a vida de alguém que rejeita o palácio da Babilônia, rejeita os manjares do rei, rejeita o pecado. O diabo está te oferecendo muita coisa para você sair da obra, para você largar o muro, para você sair da direção, para você ir para o mundo. Mas o Espírito te trouxe aqui para te dizer: rejeita de novo, porque depois dessa porta eu vou abrir uma maior para você passar. Vai valer a pena. Sambalate, com raiva, vai tentar uma 5ª vez. E na 5ª vez ele vai enviar uma carta aberta. É interessante o versículo 5 que diz que vai ser enviada uma carta aberta. O versículo 4 e o versículo 5. Por que essa carta foi colocada como aberta? Porque a intenção de Sambalate é que essa carta seja lida em público. E o que estava escrito nessa carta? Que Neemias estava na cidade de Jerusalém com a intenção de se tornar rei de Judá.
Qual o significado disso para esse contexto, pastor? É simples. Neemias estava ali para reconstruir os muros. Vem comigo, Neemias estava ali para reconstruir os muros. Se ele tivesse ali para se tornar rei, isso criaria uma rebelião, uma revolta. Por quê? Porque isso mexeria com o sistema político de Jerusalém. Então, a intenção de Sanbalate é criar uma rebelião dentro da casa. Para que dentro dessa rebelião, todos se levantassem contra Neemias. Houvesse uma divisão dentro do povo e que Neemias parasse de fazer aquela obra. Percebe? Eles tentaram primeiro um contato físico com Neemias, não conseguiram. Porque Neemias falou isso, que estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei. Ou seja, eu não vou descer para conversar com vocês. Não vou perder tempo com vocês. Como eles perceberam que não teve contato físico, eles tentaram uma carta para tentar tocar na moral de Neemias. Guarda essa frase. Quando não conseguem te tocar, tentam sujar o teu caráter. Eu vou repetir isso. Quando não conseguem tocar em você, porque o diabo não pode te tocar. O diabo só pode tocar em você diante de duas possibilidades. Primeiro, permissão de Deus. Segundo, legalidade. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não. Como eles perceberam que não tocaram em Neemias, não conseguiram tocar em Neemias, eles vão tentar tocar no seu caráter. É isso que o diabo vai fazer. Como ele percebeu que não conseguiu te tocar, como ele percebeu que não conseguiu te parar, ele vai tentar criar uma situação para tocar no teu nome. Eita Jesus! Para tentar tocar no teu caráter, para tentar destruir a tua fé, para que moralmente você pare aquilo que Deus te chamou para fazer. Então tudo isso que Neemias está passando é com intenção de fazê-lo parar. Só que Neemias não debate, Neemias não questiona, Neemias não reclama. Neemias vai responder calúnia com frutos. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 4: responda a calúnia com frutos. Diz: responda a mentira com frutos. Responda a calúnia com frutos. Você não precisa se justificar. Você não precisa falar quem você é. Você não precisa descer para bater boca com Sanbalate. Não, não. A Bíblia diz: quem está sujo se suja mais. Quem está limpo se santifique ainda mais. Deixa quem quiser tacar pedra. Uns nasceram para lançar pedras. Eu nasci para dar frutos. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta: vai dar glória? Vai dar frutos. Vai construir muro. Vai trabalhar na obra de Deus. Só perde tempo com Sanbalates quem parou de frutificar. Só perde tempo com Tobias quem parou de frutificar. Só perde tempo com Gesem quem parou de frutificar. Eu vejo um monte de crente mole na igreja, dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, porque não sabe o tamanho da missão e ainda não aprendeu a dar frutos. Vai dar fruto, rapaz. Vai fazer a obra. Se envolve nas coisas de Deus. Ah, porque eu vou lá falar, eu vou lá me justificar. Jesus, que era Jesus, poderia ter se justificado e foi como ovelha muda para o Calvário, para a cruz. Por que você vai querer se justificar? Deixa Sanbalate falar. Vai levantar a obra, vai fazer o muro crescer. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fazer cara feia? Pergunta: vai fazer o muro, vai construir, vai trabalhar na obra de Deus. Só perde tempo com aquilo que não presta, quem não tem propósito, quem não tem missão. Eu estava esses dias num lugar, eu estava conversando com uma ovelha. Ele falou: pastor, eu não entendo porque que fulano fica falando mal de mim. Eu não entendo porque fulano fica me criticando. Aí eu estou aqui trabalhando, fazendo as minhas coisas, minhas necessidades. Só estou trabalhando e fulano fica usando a língua para me criticar. Eu falei: rapaz, é porque ele é um desocupado, não tem nada para fazer. Quem não tem nada para fazer fica falando mal dos outros. Agora, quem tem missão, quem tem propósito, não para bater papo com Sanbalate. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engolir seco? Pergunta.
Se for para ficar de conversa fiada, nem vem. Se for para ficar falando mal dos outros, nem vem. Se for para ficar aí, fulano caiu, fulano perdeu, nem vem. Se for para ficar criticando quem está fazendo muro na igreja, nem vem conversar comigo. Mas se for para pegar no arado, levantar muro, construir muralha, se junta comigo nessa obra, porque grande é o que Deus vai fazer. Olha para alguém perto de você e diga: essa obra vai terminar. Diga, Satanás não vai te parar. Deixa Sambalat falar. Essas distrações são para te parar. Diga: mas esse ano ainda. É pouca fé. Diga: esse ano ainda você vai ver a obra na tua casa ser concluída. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja está batendo palma, tem cadeia sendo quebrada. Enquanto a igreja está batendo palma, tem demônio caindo por terra. Enquanto a igreja está batendo palma, Deus está te dando ânimo nessa noite. Enquanto a igreja está batendo palma, o inferno está perdendo a batalha. Enquanto a igreja está batendo palma, Sambalat já caiu, Tobias meteu o pé, Gesem já foi embora. Enquanto a igreja está adorando, tem um renovo sobre a tua vida. Vai levantar muro, vai fazer a obra, vai pregar a palavra, e não vai ter capeta do inferno que vai te parar. O teu inimigo está tentando distrair a tua mente. O teu inimigo está tentando te tirar da igreja. O teu inimigo está querendo que você entregue a liderança. O teu inimigo está tentando fazer você sair da presença. O teu inimigo quer te tirar da direção. O teu inimigo coloca cansaço quando você vem para cá. Parece que você vem pesado, vem desanimado. É mais fácil ficar a noite inteira vendo a maratona da La Casa de Papel do que vir para cá ouvir Bíblia. O teu inimigo está tentando enfraquecer você. O teu inimigo está criando distrações no dia. Você faz um monte de coisa e não tem tempo de ler a Bíblia. Você faz um monte de coisa e não tem tempo de orar. Você faz um monte de coisa e não tem tempo de buscar. São os Sambalates que estão tentando minar as tuas forças, para te arrancar da presença, para te tirar do propósito. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: não para conversar com Sambalat. Faz a minha obra, porque maior o que eu vou fazer na tua vida. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para esse domingo, essa semana vai começar com um reavivamento dentro da tua família. Até quem está parado vai receber salvação dentro dessa casa. E te prepare, porque esse ano ainda você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem recebe da glória, quem dá glória recebe. Da glória quem pega da glória. Da glória quem tem glória. Da glória quem recebe. 30 segundos dando glória. Quem consegue? 30 segundos, vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, abre a boca. 22, 21, 20, 19, 18, não para. 17, 16, 15, 14, não para. 13, 12, 11, 10, 9, 8, quem pega? 7, 6, 5, 4, abra